Deus, a cada vez mais, meu Deus, fazermos a tua vontade. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Conforme a Rome disse, realmente é um livro bem rico, né? Um livro que nos surpreende a cada versículo, a cada capítulo, né? E o capítulo de hoje, ele não é diferente, né? Um capítulo também que Lucas, ele teve a maestria, né, de nos contar aqui, de nos deixar registrado aqui para todas as gerações, né? Porque a palavra do Senhor fala, né? Que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, né? E ela está aqui conosco e ela ainda vai perdurar até a volta do nosso Senhor Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar da conversão de Saulo, né? Saulo de Tarso. Nós tivemos ali, amém, no último estudo, né? Falamos sobre Simão, o mágico, como ele ali era uma pessoa que tinha um grande poder, mas ele só fazia enganar as pessoas, né? Depois nós vimos ali Pedro e João, eles se unem ali em Samaria junto com Filipe, né, que estava em Samaria, e ali o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos, né, aqueles meios judeus, e depois nós tivemos ali Filipe levado ali para os lados de Gaza, né, junto ali com o eunuco da rainha de Candace. Nós vimos ali o batismo do eunuco, né, ele creu de todo o coração, ele não entendia ali o livro de Isaías, mas coube ao Senhor, aprove ao Senhor levar ali Filipe, né, um discípulo do Senhor, cheio do Espírito Santo, para mostrar a palavra do Senhor, tirar as dúvidas do eunuco, né? Glória a Deus que ele foi batizado e foi para a sua terra ali feliz e alegre, e o evangelho com certeza iria se espalhar ali por aquelas regiões, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós estamos agora no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos mais ou menos aí um terço já foi do livro de Atos, e aos pouquinhos nós iremos chegar aí ao fim, né, até o final aí do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, nós temos aqui o relato da conversão de Saulo de Tarso, né, de um perseguidor da igreja, ele vai se tornar em perseguido, né, interessante como o Senhor faz. Então, ele se tornou um evangelista, um professor, um pregador do evangelho. Então, foi uma das conversões mais importantes da história da igreja. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja, depois do Pentecostes, claro, do que a conversão de Saulo de Tarso. Então, nenhum outro homem exerceu tanta influência no cristianismo como Saulo, né? Glória a Deus. Lucas relata por 3 vezes a conversão dele. No capítulo 9, nós temos a primeira, o próprio Paulo fala no capítulo 22, e o próprio Paulo também relata no capítulo 26, seu testemunho. Então, ele se torna ali o que vinha a ser o apóstolo dos gentios, e ele escreve 13 cartas, né? 13 epístolas, que juntas perfazem aí um terço, né, quase um terço do Novo Testamento, né, muita coisa Paulo escreveu, né, desses 27 livros aqui, quase um terço aqui, quase a metade, perdão, é de Saulo de Tarso, né. Então Saulo era natural da cidade de Tarso, cidade e capital da Cilícia, uma cidade grega, e importante, ela é importante culturalmente, né, alguns estudiosos dizem que ela só perdia a importância cultural para a cidade de Atenas. Então ele era filho de judeus, da tribo de Benjamim. Muitos estudiosos dizem que ele era de baixa estatura, né? Outros dizem que ele tinha problema na visão, né? Porque ele tem uma parte que ele fala que, se possível, vocês me dariam até os seus olhos, né? Mostrando ali que ele teria algum problema na visão, mas nós não temos certeza. Então, e depois ele tem o nome dele trocado ali para Paulo, né? Significando pequeno. Então, ele mesmo fala sobre isso, né? Ele dá ali as suas credenciais para a igreja dos Filipenses. Filipenses 3, do 5 ao 6, ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, esse era Saulo
de Tarso. Paulo era um cidadão romano desde o seu nascimento, né, de berço, e ele foi educado ali aos pés de Gamaliel, né, em Jerusalém, onde ele recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa. Paulo era um doutor da lei, ele conhecia a lei, né, ele era um fariseu zeloso da lei, ele era adepto ali da ala mais radical do judaísmo, que era a seita dos fariseus, né, ele era um fariseu. Então, apesar de todo esse conhecimento cultural, desse conhecimento religioso, Saulo estava espiritualmente cego. As coisas que ele se gabava eram coisas da carne, né? Ele falava que era hebreu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, da lei fariseu, então coisas ali da lei, né? Coisas da carne, mas espiritualmente ele estava, de certa forma, cego. Então, Paulo ele foi o maior exemplo do judaísmo antes da conversão, ou seja, aquela pessoa zelosa da lei, e foi o maior exemplo do cristianismo depois que ele se converteu. Então, Paulo ele era bem extremo, né? Ele tinha uns extremos. Quando ele era do judaísmo, ele foi bem extremo, bem zeloso, e quando ele foi do cristianismo, ele foi um dos melhores, né? Bem extremo também, bem zeloso com relação ao cristianismo, né? Glória a Deus. Então, Saulo, ele mais tarde, o nome dele é mudado para Paulo. E então, ele era tão zeloso, ele era tão cuidadoso com o que ele cria ali, né? Antes, e pelas tradições judaicas, né? Porque ele sendo fariseu, ele cria na lei e nas tradições. Então, e ele começa essa campanha, por ser zeloso, ele começa essa campanha aqui de perseguição contra qualquer pessoa que cresça em Jesus. Ele chamava de o caminho, né? Jesus aqui, uma das alcunhas era o caminho, né? Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vimos no capítulo 8 que Saulo assolava a igreja do Senhor, né? Capítulo 8, versículo 3, Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando tanto homens como mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, é interessante porque Paulo, ele, nas suas cartas, apesar de assolar aqui a igreja, ele se mostra ali arrependido, né, do que ele fez. Ele próprio fala aos Gálatas, ele próprio fala também no livro de Atos, que ele, de certa forma, ali, como ele era antes e como ele veio a ser. Então, em Gálatas, ele fala assim, ó, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como persegui a igreja do Senhor e assolava. E agora ele estava se tornando ali um dos maiores defensores. Falando ao rei Agripa, em Atos 26, Paulo fala assim, ó, muitas vezes os castiguei em todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Atos 22, 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que eu matava, as pessoas jogando pedra, e Paulo guardando as vestes das pessoas que jogavam pedra, né, para que eles jogassem com mais firmeza, né, que tivessem mais movimentos ali. Paulo, com certeza, guardou ali todas as capas deles. Então, Saulo aqui, respirando ameaças de morte, ele deixa parte ali de Jerusalém e passa a seguir os judeus que fugiram e que se dispersaram. Ele parte aqui para a cidade de Damasco. Então, Paulo faz o que pode para erradicar o cristianismo. O que estava nas suas mãos, ele estava fazendo, né? Achava que perseguindo a igreja de Cristo estava servindo a Deus. Então, só por serem seguidores de Cristo, já estavam na mira, no ódio de Paulo. A palavra do Senhor fala no versículo 1 que ele respirava ameaças de morte. Então, o nosso respirar, na nossa respiração, ela é uma coisa que a gente faz de forma natural. A gente não percebe que está expirando e inspirando, né? Que está respirando 24 horas no dia. A gente só percebe que respira quando existe alguma coisa errada, que a gente começa a sentir o nariz, né? Sentir algum incômodo nas nossas vias respiratórias. E aqui fala que Paulo respirava, era algo que era constante, algo que ele fazia sem perceber, algo que já estava no seu semblante. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão aqui, ela nos faz lembrar ali do arfar, né, do bufar de animais selvagens. Então, ele respirava morte contra os cristãos por onde quer que ele andasse. Então, ameaças, palavras de destruição, era o que ele fazia sem perceber isso. Era o que alimentava o seu ser nesse momento da sua vida.
No versículo 21 desse mesmo capítulo, ele mesmo dá o testemunho, né? Os judeus inclusive chamam Saulo, no versículo 21 fala que ele era exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, exterminador de crentes. Glória a Deus. Vamos ver aqui a conversão que houve na vida de Saulo de Tarso. Então, Saulo, ele não ia sossegar enquanto houvesse um cristão vivo. Ele não aceitava que um nazareno crucificado como um criminoso, segundo eles, pudesse ser o Messias prometido por Deus. Pior ainda, ele não aceitava que os cristãos anunciassem a sua ressurreição. Ele era fariseu, ele acreditava na ressurreição, mas ele não aceitava que anunciassem Jesus, ele que foi pendurado no madeiro. A pessoa era considerada maldita, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo não cria que esse homem fosse o salvador do mundo e que as pessoas anunciassem a sua ressurreição dos mortos. Mal sabia Paulo que o evangelho ele não poderia ser contido. Já estava até a caminho da Etiópia, né? Como nós vimos ali, o eunuco de Candace tinha sido evangelizado, batizado por Filipe, já estava a caminho da Etiópia. O evangelho não podia mais ser contido. Era o poder de Deus, era a igreja do Senhor que estava atuando. Então, Paulo pensava que estava construindo a sua reputação como um fariseu zeloso, sendo um verdadeiro fariseu ali, perseguindo a igreja. Ele estava tão tomado pela ira, respirando ameaças de morte, pelo ódio também, ira, ódio, que ele não conseguia enxergar, não lembrava, por exemplo, do que o seu mestre Gamaliel havia dito, né, sobre que deixasse em paz aqueles homens ali, porque se fosse de Deus, eles não iam conseguir derrubar. Então, ele havia esquecido isso aí, o ensinamento do seu mestre, né, de Gamaliel. E Paulo parte ali, ele pede cartas, versículo 2, para as sinagogas de Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo, que ainda existe na atualidade. Naquela época, ela era um importante centro comercial. Ficava ali na província da Síria, né? Hoje temos o país, a Síria, ali tem Damasco. Várias rotas comerciais passavam por Damasco. Israel, né? Se a gente pegar o mapa de Israel, a gente vai ver que após ali o Rio Jordão, após o Mar da Galileia, após o Mar Morto, tem uma cadeia de montanhas. Então, a única rota seria lá por cima, né, por Damasco. Quem saía do Egito em direção à Mesopotâmia tinha que passar por Damasco. Então, se o evangelho fosse pregado em Damasco, com certeza muitas pessoas iam se espalhar rapidamente ali por muitas regiões, né? Damasco ali sendo um importante centro ali comercial, né? Muitas caravanas passavam ali, vindas do Egito, né? Vindas da região da Capadócia, vindas da região da Panfilha, da Frígia, da Ásia Menor, ia se espalhar. Glória a Deus, glória a Jesus. E essa viagem aqui de Jerusalém até Damasco, não era uma viagem perto, não era uma viagem próxima, era mais ou menos 300 quilômetros de distância. A intenção de Saulo ir para Damasco era evitar essa expansão do cristianismo. Então era necessário evitar que os discípulos de Jesus chegassem nas cidades mais importantes, né? Então ele, munido de cartas, Saulo ruma a Damasco, respirando ameaças de morte, com o objetivo de prender cristãos, quer sejam homens, quer sejam mulheres, como diz a palavra do Senhor, né? Achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, e os levasse preso para Jerusalém. Então, quem falasse de Jesus ia voltar esses 300 quilômetros preso para Jerusalém. Então, vale lembrar que Saulo, ele não está mais em Jerusalém. Ele não está perseguindo no templo, ou nas sinagogas, ou na região onde tem cristãos de casa em casa. Ele estava a caminho de outra cidade. Tamanha era a vontade, o ódio, a ira dele contra o caminho que ele estava já indo para outra cidade. É como se eu saísse daqui e fosse perseguir cristãos lá no Pernambuco, né, lá no sul do Ceará. Você vê o tamanho da vontade, né, do empenho desse homem de perseguir aqueles que seguiam o caminho, né, que aqui é um dos títulos de Jesus, o caminho. Jesus próprio falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então era conhecido aquela seita dos seguidores de Jesus, era conhecido como o caminho, né? Os seguidores eram conhecidos como os do caminho. Então era um acesso, de certa forma, era um nome primitivo ali para o cristianismo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, porque os discípulos de Jesus só serão chamados cristãos depois, né? A gente vai passar por esse versículo ainda aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus.
Então, versículo 3 fala que Paulo, seguindo ele pela estrada, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, glória, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 9 do livro de Atos é um capítulo poderosíssimo. Nós iremos ver aqui que chegando próximo a Damasco, ainda no caminho, ainda na estrada, de forma repentina, um resplendor de luz, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo, uma claridade ali intensa, uma luz mais intensa ali que o brilho do sol, né? A palavra do Senhor fala sobre isso. Então, a conversão de Paulo foi uma das mais extraordinárias e maravilhosas da igreja. Só que Paulo não sabia que, ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Ele perseguia, prendia, matava as pessoas que falavam, né, que ensinassem o nome de Jesus, mas que pregavam que Jesus ressuscitou, ele perseguia todas essas. E agora, nesse momento aqui, ele se dá conta, ele se dá cara a cara ali com Jesus, né? Ele perseguia todos que falavam, que ensinavam, que faziam milagres em nome de Jesus, e agora ele está ali dando de cara com o próprio Senhor Jesus. No versículo 4, nós temos que ele, ante aquela luz, né, ele cai por terra. Ele cai ali diante de se assusta, talvez um poder ali tomou conta dele, né? Todos que estavam ali com ele, e ele ouve uma voz ali que ele dizia, que ele chamava pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Saulo, você não está sabendo de nada, você perseguindo esses homens aí, você está me perseguindo. O que é que você está fazendo, Saulo? Ele cai por terra. Em Atos 26, quando ele dá esse testemunho novamente, ele diz que todos caíram por terra, não só ele, mas toda a comitiva caiu por terra. Versículo Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, aqui no versículo 4 fala que somente Paulo, mas depois ele dá esse testemunho de que todos ali caíram ante o poder, ante aquela luz que brilhava. Então, que bênção, né? Uma língua hebraica ali falando com ele, né? Paulo poliglota, sabia o grego, sabia o hebraico, devia saber outras línguas também, e a língua fala com ele em hebraico, né? Um hebraico perfeito ali. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então, Saulo estava sendo confrontado pelo próprio Senhor Jesus, pelo Messias, pelo Cristo, pelo ungido de Deus. Ele pergunta: quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta de Saulo, ela mostra um certo respeito, uma certa reverência, porque ele chama Senhor. Ele estava diante ali, ele percebia que estava diante de algo extraordinário. E Jesus responde, né, versículo 5, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa tradução que eu estou lendo aqui, ela falta falta uma parte aqui nesse versículo 5 que tem em outras traduções. Então, na tradução, por exemplo, eu vou ler o 5 e o 6 aqui na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Ó. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Só que na tradução ARC, na King James e outras, tem detalhes a mais. Eu vou ler aqui para vocês na ARC. E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, tem uma adição aqui no versículo 5, fala em recalcitrar, uma palavra ali que no grego significa dar pontapés, dar coices. A palavra aguilhão é aquela mesma ali, ferrão de abelha, ferrão de escorpiões. Então, o próprio Paulo depois vai usar o termo aguilhão para se referir à morte.
Então, a expressão recalcitrar contra os aguilhões é demonstrar resistência vã em obedecer a algo. Não ceder, obstinar-se, resistir de forma obstinada. Então, Jesus está dizendo para Paulo que, Paulo, você está resistindo contra as evidências, contra a igreja do Senhor que cresce a cada dia. Você está resistindo em vão. E Paulo sente medo, né, como nós lemos aqui na RC. Ele fica atônito, tremendo e atônito, perturbado do juízo. Então, ele nunca imaginaria que aquela seita, que aquilo que ele perseguia, que o caminho que ele perseguia era a verdade. Era o caminho realmente do Messias enviado pelo Senhor. Engraçado é que o nome Saulo, né, nos faz lembrar de Saul. Né? Saul, ele perseguia Davi. E Saulo aqui está perseguindo o filho de Davi, né? Jesus, descendente de Davi, do rei Davi. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós olhamos sempre essa conversão de Saulo, né, que foi uma bênção, né, por quem ele foi e pelo que ele se tornou, claro. Mas a gente esquece de mencionar, às vezes, que a conversão dele foi um livramento para todos os cristãos, não só de Damasco, mas Paulo, se não fosse convertido, se Jesus não tivesse encontrado com ele aqui nessa estrada de Damasco, ele ia continuar perseguindo a igreja. Mas coube ao Senhor salvar a Saulo e dar livramento ali para todos os cristãos que estavam não só em Damasco, mas em outras regiões por ali da época, né, regiões próximas ali da época. Então, Saulo, ele, de certa forma, ele não se converteu, ele foi convertido. Foi uma rendição ali repentina. A causa da conversão de Saulo foi a graça soberana do Senhor. Foi Cristo quem se decidiu por Saulo. Veja que a salvação aqui, né, mostra aqui que a salvação ela não é por obras, não é por mérito. As obras de Paulo eram perseguição, era assassinato, eram prisões. Paulo estava caçando e prendendo os cristãos, e Jesus caçando Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, o Senhor fala ali, Paulo atônito, né? Paulo tremendo, e Paulo pergunta, o que queres que faça? E Jesus responde, né? Versículo 6 aqui da minha Bíblia, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Né? Após essa fala de Jesus, deve ter passado ali um filme na cabeça de Saulo, né? O que ele pensava, né, que perseguindo as pessoas ele estava fazendo um bem a Deus. Mas ele pensava também, por exemplo, que perseguindo aquele grupo de pessoas ali, talvez se elas fossem pessoas fracas, né, pessoas tolas, pessoas fracas ali de certa forma, ele não imaginava que perseguindo essas pessoas, né, perseguindo essas pessoas do caminho, ele estava insultando o próprio Deus, né, o próprio ungido do Senhor. Ele não teve, é importante a gente destacar que Paulo não teve ali um sonho, uma visão, como muitas pessoas têm, inclusive hoje em dia, mas ele viu o próprio Senhor ali na frente dele. O próprio Senhor falou com ele, um clarão ali que ele não conseguia enxergar, mas o próprio Senhor visitou ali Paulo naquela estrada, né? Glória a Deus. Então, qualquer pessoa, o Senhor Jesus está ali, se mostra para Paulo, porque qualquer pessoa que combata os cristãos também é culpada de perseguir o Senhor. Jesus fala isso, essa é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor, ele protege a sua igreja, né? Mateus 25, 40, e respondendo Jesus disse, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos, o fizeste a mim. Então, se você fizer bem a um pequenino, você está fazendo bem ao Senhor. Se você fizer mal a um pequenino, você está fazendo mal ao Senhor. Então, Saulo passou um filme na cabeça dele, ele se lembrou ali da audiência de Estevão, se lembrou ali de quando Pedro e João estavam lhe dando testemunho sobre o que eles estavam fazendo no templo, pregando sobre Jesus. Então ele deve ter se lembrado ali de tudo que ele tinha feito, né, de quantas pessoas ele tinha perseguido, tinha aprisionado no cárcere. Então, e ele ficou tremendo e atônito, confuso, sem saber o que fazer, né, espantado ali, porque ele mesmo perseguira muitos cristãos. Ele mesmo matara muitos e colocara nas prisões. E ele tinha cavalgado 300 quilômetros para fazer isso.
Então, Paulo, respirando ameaças de morte, agora está com medo e atônito. Ele que desejava lançar por terra os crentes, ele que estava lançado em terra, né? Glória a Deus. Ele que desejava escoltar, levar os prisioneiros de volta para Jerusalém, ele agora que vai entrar prisioneiro ali em Damasco, né? Prisioneiro ali da cegueira. Glória a Deus. E ele se mostra até uma certa submissão, né? Ele pergunta quem é Senhor, né? Uma reverência ali, o que queres que eu faça, um respeito ali por Jesus, né? Por aquela figura ali que ele não entende aí, que ele estava atônito e confuso. E Jesus dá uma ordem que ele se levante, entre na cidade de Damasco, onde será dito o que convém fazer. Versículo 7 fala que os companheiros de viagem de Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Eles ouviram ali a voz que falava com Paulo. Versículo 8, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então os soldados que estavam com Saulo, eles ficaram sem entender, porque eles ouviram a voz, mas não viram de onde vinha a voz. A voz de Jesus foi apenas Saulo viu Jesus, né? Todos ouviram a voz, mas apenas Saulo consegue ver aquele clarão, aquela figura consegue ver ali Jesus. Os outros ficaram ali sem saber o que estava acontecendo. Então Saulo levanta-se, mas quando ele tenta enxergar, quando ele tenta abrir os olhos, nada poderia ver, né? Estava cego, não conseguia enxergar. Talvez a claridade ali, aquela glória foi tão grande que, de certa forma, queimou as suas retinas. Então, ele teve que ser conduzido ali para a cidade de Damasco. Então, Paulo precisou ser jogado no chão, ficar cego, né, para se converter. Nós temos um rei no Antigo Testamento, Nabucodonosor, que ele sofreu algo parecido com Paulo. Ele precisou ir para o campo, comer capim com os animais para poder se dobrar ao Senhor. Até quando, né, nós resistiremos ao Senhor? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, o versículo 10 fala que havia em Damasco, versículo 9, perdão, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, né? Jejum completo aqui de Paulo durante 3 dias, né? Nem comida, nem bebida, nada ele tomou ali. Ele estava tão impactado com o que tinha acontecido que não conseguia nem sentir fome nem sede. Então, ele deve ter passado ali 3 dias orando, né? Já estava jejuando aqui e passou aquele tempo ali orando, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 10 nos fala o seguinte, ó. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, é dada uma ordem ali, né, enquanto Saulo é carregado ali cego, enquanto Saulo está ali naquela casa, né, carregado para aquela casa de Judas, na rua chamada Direita, durante aqueles 3 dias ali, sem comer, sem beber, ele estava orando. Deus já, paralelamente, já fala com Ananias, né, um profeta ali, um servo dele na cidade de Damasco. Então, Saulo foi uma pessoa que depois de Jesus mais contribuiu para a história do cristianismo. Mesmo antes da sua conversão, a perseguição dele, né, contribuiu para que a igreja se dispersasse. Aqui nós temos a figura de Ananias, um discípulo de Damasco. Ele recebe a ordem para ir lá onde está Saulo, né? Saulo não tinha sido esquecido pelo Senhor, né? Iria ser dito o que convém fazer, e agora estava sendo dito pelo Senhor. Então, Ananias, ele morava em Damasco, o seu nome Ananias, significa o Senhor demonstra graça. Bem adequado, né, para a história de Paulo, né? O Senhor demonstrando graça para com Paulo. Então, Ananias era um servo do Senhor ali na cidade de Damasco, e ele era um ministro do Senhor, né? Devia ter um local ali que eles se reuniam para estudar o nome do Senhor ali, estudar as escrituras, né? Orar, jejuar, louvar, bendizer o nome do Senhor.
Paulo fala sobre Ananias depois, né, que Ananias era um homem piedoso, conforme a lei, tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então, Jesus chama aqui Ananias pelo nome Ananias, e ele responde, né, prontidão ali, eis-me aqui, Senhor, né? Então, pela resposta de Ananias aqui, essa prontidão dele, com certeza não tinha sido a primeira vez que o Senhor falou com Ananias. Então, Ananias, ele responde ali de prontidão, sem terror, sem dúvidas ou perplexidade. Como exemplo, Samuel também atendeu ao chamado do Senhor. Então, ele estava pronto ali para fazer o que fosse preciso, né, para agradar ao Senhor, né? Glória a Deus. Então, ordena-se que, o Senhor ordena no versículo 11 que Ananias fosse à rua chamada direita, na casa de Judas, procurar por Saulo de Tarso. Segundo a Bíblia King James, tem uma Bíblia King James aqui de estudo, ela diz que essa rua direita ela existe até hoje. É uma avenida bem longa, reta, que corta a cidade de Damasco de leste a oeste. Então, é interessante que você vê a onisciência do Senhor, né? Ele sabe tudo aqui, ó. Ele sabe o nosso nome, no caso que ele sabia o nome de Ananias, sabia o nome de Paulo, sabia onde Paulo estava, o endereço, de onde ele era, né? Saulo de Tarso, a origem dele, o que ele fez, o que ele iria fazer. Que bênção, né? A onisciência do Senhor é tremenda, né? Glória a Deus. Ele sabe todas as nossas lutas, né? Todos os nossos problemas, e ele conhece principalmente os desejos mais profundos do nosso coração. Então, Ananias vai lá porque tem um homem ali, Saulo de Tarso, e ele está orando. A ida de Ananias é resposta de oração de Saulo, né? Saulo deve ter pedido ali, claro, para recuperar a visão. Então, a mesma pessoa que respirava ameaças de morte contra os seguidores do caminho agora estava orando, né? Já estava ali em processo de conversão. Não era de se estranhar, claro que Paulo orasse, né? Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, mas agora ele orava de outra maneira. Antes ele talvez fosse que nem aquela parábola que Jesus contou, se bem que não é nem uma parábola, mas ele conta o caso ali de um publicano e de um fariseu, né? Que o fariseu ele se achava, né? Ele dizia que jejuava, dizia que ele era que obedecia a tudo, que não era como esse publicano. E o publicano ele não olhava nem para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então Paulo agora estava orando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não estava mais orando para se engrandecer, né, de forma mecânica, se exaltando, mas de forma humilde ali, né? Estava orando, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Orava agora com o coração, né? Com temor ao Senhor. Muitos haviam sido seus pecados. Ele deve ter colocado ali todos eles em ordem e começou a orar por cada um, pedindo perdão pelos seus erros, pedindo perdão pela sua perseguição, pelas prisões, pelas mortes dos santos que ele havia causado. Então agora ele orava com temor, né, com tremor diante do Senhor. Né? Glória a Deus. Então o Senhor, ele manda Ananias, né? Existe uma certa pressa, ok? Dispõe-te e vai à rua chamada direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. Então existe uma pressa ali, vá logo lá e diga que ele vai ser uma pessoa aqui abençoada, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, versículo 13 e 14, nós temos o seguinte, ó. Ananias, porém, respondeu, né? Ao ouvir o nome de Saulo ali, Ananias, ele deve ter olhado para um lado e para o outro ali, né? Fechada a porta, talvez, dos seus aposentos, e Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Então, Ananias está dizendo o seguinte, ó, Senhor, não é possível, Senhor, esse homem não presta. Ele nunca pode se tornar um cristão. Ouvimos todos os males que ele tem feito em Jerusalém. Ele recebeu o poder dos principais sacerdotes, do sumo sacerdote. Ele tem cartas, ele tem autoridade na mão para fazer o que ele quiser. Então todos já sabiam, né? Antes de Paulo chegar, todo mundo já sabia quem era Paulo. De muitos tenho ouvido a respeito desse homem.
Damasco era uma cidade de roda de comércio, as notícias já tinham chegado em Damasco, vindas de Jerusalém, de quem era Paulo. Ó, vai chegar um cara aí que quem ele vê falando de Jesus é peia, é prisão, é morte. E Ananias já sabia disso. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Um perseguidor aqui violento, né, rancoroso, com ódio, que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Senhor, esse homem não presta, Senhor. Ananias, responde o Senhor, ele não presta para você, Ananias, mas para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, Ananias. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante os filhos de Israel. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido pelo Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor. Ele é um vaso ali escolhido para levar o evangelho para muitos lugares, diante dos gentios, diante de reis. Talvez Paulo tenha se apresentado até diante do rei, do imperador romano. O evangelho não fala, né, detalhes, não dá detalhes sobre isso, mas ele apela para César, diante de reis. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que palavra forte ali, né? O profeta Ananias aqui era só um discípulo, mas ele queria fazer a cabeça do Senhor, né? Mas os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Paulo, para os homens, ele era perseguidor, para os homens, ele era aquele que fazia males, né? Quantos males ele havia feito, mas para o Senhor, ele era um vaso escolhido, um instrumento para levar o seu nome para todos os povos da terra. Então, a vida dele foi uma vida submissa, uma vida separada, uma vida consagrada para o serviço do Senhor. Ele era o portador do seu nome, né? Um vaso vazio de si, mas cheio do Espírito Santo. O versículo 17 fala que... O versículo 16, né, fala que eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? O Senhor falando isso. Chega dói no meu coração quando eu leio isso aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo iria sofrer bastante ali após a sua conversão, levando o nome do Senhor. Então, ele passa a sofrer por um nome que ele queria apagar da terra. Como o Senhor faz, né? Que bênção, né? Que palavra abençoada aqui. Esse sofrimento foi essencial, né, para a igreja do Senhor, para o crescimento da igreja. Ó, depois da sua conversão, Saulo sofreu, ó, foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, ele passou um tempo ali esquecido, apedrejado em Listra, depois que ele começa as suas viagens, ele foi preso e açoitado em Filipos, tratado com desprezo em Tessalônica, chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, ainda sofreu um naufrágio, foi picado por uma víbora, preso em Roma e foi decapitado em uma guilhotina em Roma. Então, o versículo do Senhor, a palavra do Senhor tem que se cumprir. Então, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo sofreu muitas coisas e nós iremos passar por cada uma dessas coisas durante o livro de Atos dos Apóstolos. Ele próprio conta, né, com as suas palavras. 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Mais de 200 chibatadas aí, ou menos de 200 chibatadas. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, dos judeus, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos no meio da igreja, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então ele mesmo escreve aos Coríntios o quanto ele sofreu por amor ao Senhor.
Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 17 fala o seguinte, ó. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Glória a Deus. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Ananias faz o que o Senhor manda. E apesar dos sentimentos de Ananias ali, estava um pouco com receio de falar com Paulo, né, dizendo que Paulo, muito tinha ouvido falar de Paulo, que quantos males ele havia feito, mas o Senhor disse que Paulo era um vaso escolhido por ele. E Ananias vai, né, glória a Deus. Então, esse episódio serviu como testemunho para o próprio Ananias, de que nada é impossível para Deus. Não devemos limitar o poder do Senhor. Ele pode fazer todas as coisas. Devemos apenas obedecer e seguir a sua liderança, como fez Ananias. Ananias encontra Saulo do mesmo jeito que Jesus havia falado. Ele estava na casa, na rua chamada Direita, na casa de Judas, e ele estava orando ali sem a visão. E ele já chega falando ali, chamando de irmão, né? Ô, glória, né? Que Ananias já sabia que Saulo era vaso, que já ia se converter, já chega falando ele de irmão ali, né? Amando uns aos outros, como o Senhor falou, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? Glória a Deus. Então, Saulo, irmão Saulo. E Ananias ali impõe as mãos, né? O próprio Jesus me apareceu, o próprio Jesus que apareceu para ti, Paulo, ele apareceu para mim. E eu vim aqui impor as mãos para que você recupere a vista, recupere a sua visão e fique cheio do Espírito Santo. Então, Saulo é curado. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas. O que deixava Saulo cego caiu e ele torna a ver. E ele fica cheio do Espírito Santo. E foi batizado, né? Então, nós vemos que ele teve uma cura física e uma cura espiritual. Ele foi cheio do Espírito Santo ali, né? Glória a Deus. Então, ele recupera a vista, né? Foi batizado, claro, não que o batismo seja um sinal de poder, né? Mas o batismo é apenas uma demonstração pública, né? Que você quer mostrar para os outros que você é seguidor do Senhor, né? O batismo, ele não salva, né? É a graça de Deus que salva. O batismo é apenas uma mostra exterior de uma realidade interior, né? Então, Saulo, que queria pôr as mãos ali nos cristãos em Damasco, ele agora recebe mãos curadoras, né? Mãos que o ajudam aqui. E, após ter se alimentado ali, ele permanece em Damasco após alguns dias com os discípulos, né? Então, Saulo vai se tornar o judeu mais crente em Jesus que possa existir, mais dedicado, né? Mais brilhante ali da história da igreja, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. O tempo já está um pouco corrido, mas eu vou ler até o 25, né? Só para a gente entender ali que Paulo ele já começa a pregar, né? A pregar em Damasco. Ele ainda está em Damasco ali, já está pregando ali a palavra do Senhor, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Já começa a pregar, né? O chamado de Paulo era para ontem, né? Ele já começa ali a pregar o evangelho. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, diziam, não era este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados para os sacerdotes, né, para os principais líderes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, né, que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, né, já que entre irmãos tentando deliberar, entre os judeus tentando matar a Paulo, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem.
mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram num cesto, desceram-no pelas muralhas. Então, glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos parar por aqui. Muito abençoada essa passagem, né? Falou muito ao meu coração. A conversão de Paulo sempre nos enche de alegria, né? Mostra que o poder do Senhor, o Senhor é soberano, o poder dele é ilimitado, né? Ele faz o que ele quer e nós só temos que obedecer ao seu chamado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você vai orar? Você está em casa, está em condições de falar? Amém? Jane, não. Jane, Vou sim. tudo bem. Amém. Pode ficar à vontade. Tá bom. Deus maravilhoso, Pai eterno, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pela palavra, te agradecer, meu Deus, porque isso nos fortalece, Pai. Ver que o filho teu passou tudo isso que Paulo passou. E nós hoje, Pai, praticamente não somos perseguidos pela tua palavra. Mas um dia nós seremos, Pai, porque a tua vinda, ela está aliada a essa perseguição. Então, Paizinho, e a tua palavra nos assegura que bem-aventurados são os que são perseguidos pelo teu nome, Pai. Nós cremos nessa palavra. Nos abençoa, nos guarda, cada um que está nesse estudo, papai. E nós te pedimos, Pai, nos fortalece para tudo que nós precisarmos enfrentar daqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma noite abençoada, saúde para todos os nossos queridos e amados irmãos. Obrigado, Deus, pela vida do Renato, que tem trazido essa palavra tão maravilhosa. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, né? Que todos guardem essas palavras do coração, né? Leiam novamente a história de Paulo, né? Ela sempre nos inspira, né? A crescer mais e mais no conhecimento do Senhor, né? Agora nós temos um que é doutor da lei, né? Não é um crente, não é um discípulo, porque assim, se a gente fizer uma comparação, os outros discípulos, eles são pessoas simples, né? Pescadores, pessoas ali simples, cheias do Espírito Santo, claro, né? Glória a Deus, mas agora nós temos um doutor da lei cheio do Espírito Santo, né? E nós vamos ver como é diferente, né? Um doutor da lei, ele conhecedor, né? Paulo agora vai falar com conhecimento de causa. Vai ser bênção, né? Não perca os próximos estudos, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Pai do Senhor a todos. Paz, Felipe. Paz.